O julgamento de SAFE tem reviravolta e senador pode ser absolvido e também absorvido pelo TSE. É absolvido e absorvido. O julgamento do senador George SAFE pelo Tribunal Superior Eleitoral, retomado nesta terça-feira, foi marcado por uma reviravolta. O relator do processo, o ministro Floriano Marques, causou surpresa ao distribuir um novo voto aos colegas ministros, desta vez defendendo a absolvição do senador, em contraste com seu parecer inicial, que foi pela cassação. Agora tem esses 3 motivos básicos que eu coloquei na matéria. 3 motivos básicos para a mudança de rumos no caso do SAFE. Vamos lá. Classe política vê com maus olhos a cassação de um senador da República. Mesmo deputados e senadores da base de Lula se mexeram para tentar livrar a SAFE da cassação. Segundo motivo, o judiciário está desgastado. Assim, um processo de cassação só pode vingar se as provas forem incontestáveis, o que está longe de ser o caso no atual processo. As supostas provas contra a SAFE são frágeis. Terceiro motivo, uma eleição suplementar para senador de Santa Catarina, a esta altura, juntamente com eleições municipais, pode provocar uma avalanche de votos para o PL. E um novo senador oposicionista, mais à direita, poderia ser eleito. Certamente, essa terceira aí, ela é decisiva. Decisiva, tá? Porque viria certamente um senador conservador de direita, que não é exatamente o caso do SAFE, né? Provavelmente viria Carolina Detoni, sim, né? Que ia pôr quente no Senado. Né? Nunca vi a Carolina Detoni chorar na tribuna, como já vimos o SAFE algumas vezes. Né? A Caroline seria uma grande... Eu tenho esperança de que ela... Esperança não, eu tenho convicção de que ela vai conseguir, ela vai ser senadora um dia. Provavelmente nas próximas eleições. Muito em breve, né, a Caroline vai ser uma senadora, talvez a mais votada da história de Santa Catarina. Tem tudo para isso. O que se apresentava aí, na verdade, o SAFE. Eu ouvi atentamente a defesa da doutora Ana Cláudia, se não me engano, a doutora Ana Cláudia, que fez a defesa do SAFE, né? Uma brilhante defesa. Assim, ela simplesmente destrói toda a argumentação dos acusadores do SAFE. Assim, ela moeu as alegações aí do pessoal que queria caçar o SAFE. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu estou longe de ser assim, um simpatizante do SAFE, qualquer coisa. Todos nós aqui temos críticas a ele e tudo mais. Não se trata disso. É óbvio que ele estava sendo vítima de uma injustiça. Claro. Isso é óbvio. Agora, vamos analisar outras coisas, Silvio. Eu queria até saber a sua opinião sobre isso. O fato dele ser um mau senador, do meu ponto de vista, não quer dizer que ele tenha que ser caçado. O cara entende, 1,5 milhão de votos, a mais do que o segundo colocado. Uma coisa. Sim, o voto do eleitor catarinense precisa ser respeitado. Foi claríssima. O povo catarinense elegeu o Jorge SAFE. Ponto final. Uhum. Né? Isso aí, quanto a essa questão, a questão do mérito, né? Ela é muito simples. Agora, essa terceira questão aí é que é a mais importante. Porque realmente seria eleito, numa eleição suplementar, seria eleito um senador mais conservador ainda. Ou uma senadora mais conservadora ainda. E também teria influência na eleição municipal. Se a cassação fosse agora, muito provavelmente... O PL ia levar... a eleição suplementar, né, influenciaria as eleições municipais. Então seria um levante de todo o estado de Santa Catarina que se tornaria ainda mais bolsonarista do que já é. Tá? Essa é a primeira questão. Agora, vamos perguntar, será que foi por boniteza ou por precisão que o TSE resolveu mudar de opinião sobre o SAFE? Meus amigos, tudo leva a crer que existe aí um acordo. O TSE não fez essa concessão. E, peraí, o julgamento não foi feito ainda, né? Temos que esperar, não terminou ainda. Mas caso o SAFE seja absolvido, meus amigos, nós não podemos ser ingênuos. Perdemos um senador, de qualquer maneira. Né? Nós não podemos ser ingênuos. O TSE não fez essa concessão por acaso. Ele cobrou alguma coisa. E o que ele cobrou
muito provavelmente é o silêncio do senador Jorge Seife. Que já está em silêncio. Já está em silêncio. É só ir nas redes sociais dele. Vou ler um texto que o Leandro Ruschel publicou hoje, né, a respeito de uma matéria da Bela Megali de ontem. Né, a manchete da Bela Megali é a seguinte: o que Jorge Seife garantiu a Alexandre de Moraes no seu encontro com o ministro? Né? Então diz lá o Leandro Ruschel no seu Twitter. Então, a genial estratégia é fazer com que todos os expoentes da direita parem de denunciar as arbitrariedades em curso para manter seus cargos? Alguns dirão que é fofoca da militância da redação da Globo, mas o fato é que o até então combativo senador não tem feito mais críticas sobre a repressão em curso. Por exemplo, ele não falou nada sobre todo o caso do Elon Musk. Vale a pena manter o mandato assim? Enquanto isso, centenas de brasileiros seguem censurados e muitos estão presos indevidamente. Aí tem o trecho da matéria que o Ruschel colocou. Segundo aliados de Seife, o governador se referindo ao Tarcísio, deu a garantia a Moraes de que não falará mais sobre membros do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar se destacava como uma das vozes mais críticas do Senado à atuação dos magistrados. Seife, inclusive, capitaneou um pedido de impeachment contra o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, que foi protocolado na casa, mas nunca chegou a ser apreciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com a aproximação de seu julgamento no TSE, Seife passou a baixar o tom contra o judiciário. O episódio envolvendo o bilionário Elon Musk, dono do X, que fez diversas críticas e ataques a Alexandre de Moraes, foi ignorado pelo senador, enquanto boa parte dos bolsonaristas surfou na onda contra o magistrado. O responsável por promover o encontro de Seife com Moraes foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O pupilo do ex-presidente também ponderou, junto ao ministro do TSE e STF, os desgastes que a cassação de Seife poderia causar para a corte. Temos, então, um novo integrante da direita permitida no Brasil? É isso, Silvio? Tudo leva a crer que sim? O Seife já ficava ali nos afagos, né? Você lembra quando teve a nomeação a indicação do Flávio Dino, ele já ficou ali nos afagos. Com o Zanin, sabatina do Zanin. Do Zanin, ele fala, eu sempre falo, ele é aquela lambida no Zanin, que não é nem passar um pano, é a lambida, né, no Zanin. Né? De fato. Então ele sempre foi um cara... Não, ele também disse, ele também fez coisas boas. Ele também denunciou, por exemplo, foi ele que falou sobre o Alan, né? Ele que deu a notícia no plenário do Senado que o Alan não seria extraditado e tudo mais. Ele sempre teve uma postura dúbia, assim. Né? Mas agora a tendência é... Não, ele é um cara de direita e que está contra tudo isso. Só que ele é covarde, né? Ele é meio covardão. Esse é o ponto. Né? E agora, obviamente, ele está com medo de perder o cargo, né? E sentou para fazer negócio como todo mundo faz em Brasília para não perder o cargo, com quem você está com a espada na mão. E agora, se for verdade o que está dizendo a dona Bela Megali, né, o acordo envolve o Seife ficar bem quietinho. No máximo pode falar uma coisa ou outra, assim, né? Que não seja muito grave. Será que nós vamos ter aí por 6 anos, né? Porque 6 anos e meio, um senador emasculado, como foi o Flávio Bolsonaro desde o começo? Pois é, foi o que fizeram com o Flávio. Né? Foi o mandato dele. Bolsonaro. É uma pena, né? Mas sim, espero que pelo menos nas coisas que são assim, mais práticas, né, ele continue votando com a oposição, né, continue votando contra o governo, né, continue, enfim, atuando como um senador da oposição, né, um senador bolsonarista. É o máximo que a gente pode esperar, no caso. Né? Mas, assim, que ele tem alguma influência sobre a sociedade, sobre os políticos e tal, eu acho que não dá para ter esperança com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, né, é uma boa notícia, ou é uma boa conjuntura, que, independente do acordo aí que o Jorge Seife tenha feito, né, ele não será cassado, né, e o seu mandato será respeitado, e o voto do eleitor catarinense também. Agora, Briguet, tem aquela coisa que nós conversávamos terça-feira no Conexão KGB, que é o seguinte: tá tudo muito ruim, né? Porque, veja, quando o TSE toma uma decisão, mesmo que correta como essa, né, do ministro, do relator Floriano Marques,
ó, que me parece que tenha sido um voto correto. Então, mesmo quando eles fazem uma coisa acertada, ninguém se pergunta pelos motivos jurídicos disso aí. Não. Veja, nem a imprensa oficial que fala que quando nós acusamos, né, o judiciário brasileiro de juristocracia, de ativismo judicial, né, eles falam que isso é teoria da conspiração. Mas mesmo eles que nos acusam de teoria da conspiração a apontar, né, a intromissão política das cortes, ó, quando dão a notícia, ninguém se preocupa pelo aspecto técnico do voto, se o SAFE merece ou não ser cassado, se ele cometeu ou não algum erro durante a campanha. O assunto é o contexto político que levou ao voto. E todas as matérias da grande imprensa deixam claro que o voto é politicamente orientado e não juridicamente orientado. O voto depende de um acordo, uma promessa, do encontro entre um governador de estado com os ministros, com o Alexandre de Moraes, né? E isso que decide o destino jurídico da questão, né? E se isso não é ativismo judicial? Isso nem sei se isso é ativismo judicial. Isso já é uma outra coisa. Já é uma outra coisa. Né? Eu diria que é assim, é uma promiscuidade. Na verdade, essa promiscuidade toda que existe, na verdade, ela esconde um fato básico, que é o seguinte: a política destruiu o direito. Sim. É aquilo que o Bertrand de Jouvenel escreveu no seu clássico O Poder, História Natural do Seu Crescimento. Nos últimos capítulos, o Jouvenel diz exatamente isso, que o direito foi destruído pela política. O direito foi destruído. Isso, ele escreveu esse livro no final da Segunda Guerra, né? Uhum. Então, ele já antevia esse processo, entende? Da política absorvendo completamente a ordem legal, o império da lei. Quer dizer, o império da lei está de joelhos, né, que deveria ser o império da lei, né, que deveria ser algo que rege a sociedade. O império da lei está de joelhos para a conveniência política. É isso. Acabou o direito. O direito foi destruído pela política. Essa é a questão. O direito foi tribalizado. Né? Sim. Porque agora a distribuição da justiça, né, assim, dos benefícios e das penas da justiça, não é mais decidido segundo o mérito em causa, não é mais segundo a qual grupo o réu pertence, né, de qual família ele é, de qual tribo ele faz parte, né, e da sua disposição de se tornar um aliado ou um inimigo da tribo que controla aquela corte. Então, esse é o ponto. Né? E é isso que nós conversávamos na terça-feira no Conexão KGB. Né? Bom, se o direito está assim, meu Deus do céu, né? O que a gente pode esperar? Nada. Né? Então, se não da corte, não dá para analisar objetivamente qualquer decisão. A gente tem que ficar fazendo isso mesmo, como a imprensa está fazendo. Falar, ó, né? Quais são os grupos políticos envolvidos, né? Quem vai ganhar com a decisão A ou com a decisão B. É isso que é medido. Quer dizer, a ideia da justiça vedada, né? Com a faixinha nos olhos, né? Acabou no Brasil. Acabou. Né? Acabou. No Brasil, a justiça é aquela que está sentada lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Que ela não tem balança, ela só tem uma espada no colo. Aquilo é o símbolo da justiça brasileira. E agora ela está usando essa espada. Agora ela está usando a espada, mas não tem mais balança, né, para medir, pesar, né, a justiça. Ela só tem a punição. Né? É isso. Aquilo ali é... Bom, aquele negócio é tenebroso, né? É tenebroso. Como Brasília em geral, né? Mas aquilo é macabro, toda a arquitetura de assim. Brasília, toda a simbologia de Brasília, tudo aquilo que foi criado, né? Concebido para Brasília, né? Todos os símbolos, todas as obras de arte, todos os prédios, tudo isso tem, né, um significado nefasto. E tem uma outra coisa, né, Briguet? Ela é a única que está sentada.
Né? Aqui, ó, as representações da justiça, em geral, ela impede a espada é uma balança. Sim. Sentada só tem a justiça brasileira. Só a nossa. Esperando. E veja, ela está segurando a espada do jeito como quem um policial segura um cacetete, se você olhar bem.